gente! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira aqui para a gente poder falar ao vivo sobre cães, tirar dúvidas. Afinal de contas, quem é que não tem uma dúvida? Se você não tem uma dúvida, alguma coisa não está muito certo por aí. Lembra que eu sempre digo, e se você não lembra, eu estou dizendo agora, que a gente sempre tem algo melhor para fazer com o cão. Isso não quer dizer que o que você faz hoje não está bom ou não está certo. Só quer dizer que com certeza tem algo mais interessante, principalmente por ser algo novo, algo diferente. E quanto mais você estimula o seu cão a conhecer coisas novas, de preferência, sempre focado e com o objetivo de que seja uma coisa boa para o cão, positiva, que ele consiga fazer, com certeza a qualidade de vida do cão vai aumentar demais. Ele vai estar muito mais disposto para participar das coisas, vai começar a confiar cada vez mais em você. É aquele momento onde não importa o que você faça ou como você faça com o seu cão, ele vai vir para participar. Ele vai querer participar. É quando a gente deixa aquele gostinho de quero mais para o nosso cão. Que ele sabe que existe um momento para isso acontecer, ele vai estar disposto para isso, vai participar com você. E quando for a hora de parar essa atividade, ele também vai parar numa boa. Vai para o momento de relaxamento dele, para descansar, para tomar uma água, para ir num banheiro, para simplesmente relaxar. Então tudo isso faz parte do que a gente precisa oferecer para os nossos cães. E se a gente não conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso, a gente acaba caindo na mesmice. E não que as mesmices também seja ruim, mas a gente acaba impedindo o nosso cão de conhecer mais coisas, de se desenvolver melhor, de aumentar a capacidade cognitiva do nosso cão, ou seja, o nosso cão conseguir resolver cada vez mais coisas. Não ter medo de nada, não se assustar com nada, ter desconfortos e saber lidar com esses desconfortos. Esse que é o grande objetivo. Quando a gente cai na ilusão ou na utopia de que a gente tem que proporcionar para o cão uma vida onde ele não sinta nenhuma dificuldade, onde nada de ruim aconteça, a gente está caindo por uma bolha. E isso é uma coisa praticamente impossível de se fazer com os cães. Mesmo que seja aquele cão que você não passeia, o cão que só fica dentro de casa, em algum momento, por alguma situação, provavelmente coisas externas, barulhos externos, pessoas externas, cheiros externos, animais externos, irão fazer com que o seu cão tenha uma dificuldade que ele não sabe lidar. E esse que é o grande problema, é o cão passar por uma situação que ele não sabe lidar. E aí a gente cai do cavalo quando a gente faz isso. Eu tenho usado muito esse termo, cai do cavalo. Eu acho que é errado, é ruim. Não sei lá, enfim. Mas vamos seguindo aqui, uma ótima noite a todos. Eu vou começar com algumas situações que tem a ver com a nossa live. Lembra que esses temas da live são sempre temas que eu procuro trazer o mais atuais possíveis, para que eles reflitam realmente as coisas que acontecem, que ainda acontecem no dia de hoje, para que a gente possa melhorar. O objetivo sempre é melhorar, é sempre oferecer o que a gente tem de melhor, para que nós possamos ser as pessoas melhores amigas dos cães, e não deixar essa responsabilidade para o cão, porque provavelmente ele vai se encontrar em alguma situação em que ele não colhe o que é de melhor daquela situação. Então vou começar aqui falando sobre como a live de hoje ela tem a ver com a situação de que coisas que são normais de cães, coisas que todo cão faz ou deixa de fazer, ou não gosta, ou gosta. É sobre isso que a gente vai falar aqui, uma coisa mais específica dessa situação. E o que eu queria começar aqui já situando vocês é uma situação com relação a cães que normalmente fazem coisas por serem de uma raça específica. E eu vou levantar aqui a questão do Shih Tzu. Se você nunca ouviu falar ou se já ouviu falar, é muito comum. E quando eu falo comum é porque não pode ser considerado normal. E na live de hoje eu vou falar muito coisas comuns, que não podem ser consideradas normais. Que é o Shih Tzu comer cocô. É muito comum as pessoas falarem que, não, mas todo cão Shih Tzu come cocô. Eu nunca vi um cão que é Shih Tzu e que não come cocô. Como é que a gente pode cair nessa armadilha de acreditar que isso é o normal do cão? Ele comer um cocô. Algum problema tem? Alguma dificuldade tem? Mesmo que não exista uma dificuldade, mesmo que seja algo hereditário, mesmo que seja algo que o cão copia o outro fazendo, tem alguma coisa de errado aí. Não é um comportamento que deve ser considerado normal. É comum, por qualquer motivo que seja, e não estou aqui para poder julgar se está certo ou não, mas isso não é algo que deve acontecer com os cães. Se é algo que não é normal, que os cães não deveriam fazer normalmente, não é comum a todos os cães, tem algo ali que a gente precisa modificar. Então é desse tipo de situação que a gente vai falar também. E aproveitar, se vocês nunca viram, eu lembro que eu vi, mas faz muito tempo.
que eu vi essa situação acontecer. Que é a pessoa que está querendo ensinar para o cão que o cão filhote não deve morder as pessoas. Então, a situação que eu lembro aqui na minha cabeça é um homem, ele tá com o cãozinho no colo. Tá segurando aqui o filhotezinho no colo dele. E aí ele põe a mão ali para brincar com o cachorro, fazer carinho, o cachorro vira e começa a morder essa mão dele. Assim que o cachorro morde essa mão dessa pessoa, automaticamente a pessoa late pro cão. Ela late e faz aquele som quando o cão se machuca, que é o famoso ganir. A pessoa faz esse som pro cão. Então o ser humano faz isso. E aí automaticamente o cãozinho solta essa mão ou para de realizar essa ação que ele está fazendo. Olha o que aconteceu. Imagina o susto que esse cãozinho tomou. A gente utilizar de uma situação que seria normal dos cães fazerem, por não saberem outra forma de ensinar isso para um cão que vem morder o outro, que é muito comum a gente acreditar que quando as mães de cães, né, que tem a ninhada ali, ela toma algumas atitudes, essas atitudes são atitudes normais de cães. Por exemplo, a mãe, né, vou considerar que a mãe cachorra, ela pegar e latir pro cãozinho que morde ela. Quando vem mamar e machuca ela pega, late, às vezes até morde de volta o cãozinho, e a gente acreditar que isso precisa acontecer dessa forma. A gente não consegue enxergar que isso é o repertório que aquela cachorrinha tem, que é algo que foi perpetuado por ela, que provavelmente isso não é bom também para o cãozinho, porque o cãozinho só vai parar de fazer isso e entender que aquele comportamento gera um resultado porque é uma coisa ruim. Foi um susto que ele tomou, foi algo que ele não queria que acontecesse. E naturalmente os cães vão evitar fazer as coisas que trazem algo de ruim para ele, a não ser que seja a única situação que acontece. Então é muito comum isso acontecer também, a gente fala de todo cão faz isso por causa disso. A gente vê os cães latindo entre si, mordendo entre si, brigando entre si, e a gente acredita que isso é o que eles precisam fazer. Que isso é o que a espécie faz, que nada mais natural, nada mais normal para o cão fazer isso. Será? Será que a gente não está caindo numa armadilha de acreditar que isso deve acontecer e permitindo que nosso cão passe por situações desconfortáveis desnecessariamente e aprenda de formas aversivas, sentindo medo, tomando susto, ficando com raiva? É isso que a gente precisa falar sobre isso hoje. E a gente fala sobre todo cão faz isso. Esse é o nome da live. Será que todo cão faz isso? Deve fazer isso? É a forma correta dos cães fazerem? Então é sobre isso que a gente vai falar. Uma boa noite a todos que estão entrando aí. Eu vou colocar agora aqui a pergunta de hoje, que é a pergunta que eu sempre deixo também disponível para que vocês possam dar a opinião de vocês. A pergunta de hoje é: o que é normal que cães façam? Lembra, já fica com essa ideia de que normal não é aquilo que é comum. Normal é aquilo que é importante fazer, que faz bem para o cão, isso precisa ser considerado normal. Mas o que é normal na ótica de vocês, que os cães façam? Qualquer coisa que você possa imaginar, dê sua opinião, daqui a pouco eu falo sobre isso. Se você quiser que alguém participe ao vivo aqui com a gente, tire as dúvidas, pode mandar o convite para a pessoa aqui no Instagram mesmo, ou convidar ali no YouTube. Eu olhei para cá porque é aqui que está o computador, mas a câmera está aqui. Pode chamar no YouTube também para que a gente possa conversar sobre isso. E se você quiser tirar essa sua dúvida e dar a sua opinião sobre a pergunta de hoje, de preferência aqui na interrogação, para que eu não perca a sua resposta também e tente dar essa atenção para você. Enquanto isso, vamos com as perguntas de hoje. Se algo estressa o cão, é normal? Então a gente imagina uma situação aqui onde alguma coisa que aconteceu, qualquer estímulo que seja, qualquer contexto, estressou o cão. Deixou o cão desconfortável, deixou o cão com medo, deixou o cão ansioso, deixou o cão eufórico. Tudo isso deve ser considerado como um estresse, que é algo que vai acumulando e gastando energia do cão. Vai focando, né, num estresse do cão. E aí eu perguntei se é normal algo estressar o cão. Sim. Sim, sempre será normal. Olha que aqui eu não estou falando de comum. Comum é aquilo que acontece, mas a gente pode melhorar. Mas o estresse é algo que é normal para todo e qualquer cão, em todo e qualquer momento da vida dele. A partir do momento que o cão acorda, às vezes até dormindo, tem cão que não dorme bem, dorme preocupado, ansioso, com medo, receoso, defendendo o que está acontecendo, com medo pela sobrevivência, ele está se estressando dormindo. Então é normal os cães se estressarem. O que a gente precisa fazer? Garantir que esse estresse não seja constante e que todo esse estresse seja drenado em algum momento do dia. De preferência na hora que o cão vai dormir, que ele consiga dormir, relaxar de verdade, descansar,
que a gente tenha atividades onde o cão não se estresse, ou seja, que ele consiga atingir o objetivo de uma forma fácil, que ele consegue realizar. Isso é o que vai acontecer. Porém, o estresse sempre existirá no dia a dia do cão, para tudo que ele faz. Quando o cão se movimenta, ele já está se estressando, está gastando uma energia, está esforçando, trazendo esforço para os músculos dele. Tudo que ele ouve, tudo que ele vê, que ele precisa processar, gera algum nível de estresse. É por isso que ele precisa dormir e descansar, assim como nós. Se nada estressasse a gente podia ficar o tempo inteiro sem dormir. Mas o nosso corpo precisa disso para poder relaxar, para poder descansar, para poder processar e renovar essas informações para a gente. Acontece a mesma coisa com os cães, então sempre será normal o cão se estressar com qualquer situação, inclusive até com situações boas. Em uma situação, por exemplo, que o cão vai se alimentar. Vamos colocar essa situação, o cão vai se alimentar. Só que aí passou um pouquinho do ponto e o cão começou a sentir fome para se alimentar. Ele já está estressado. Ele está se estressando, o corpo dele está dizendo para ele, cara, vamos comer, vamos nos alimentar. Então isso é um estresse para o cão. O que a gente precisa é garantir que isso não exista. É ter alimentação de acordo com o seu cão, lógico, mais vezes ao dia, de uma forma prazerosa, propondo desafios para que o seu cão pense um pouco. Tudo isso é importante a gente fazer para que seja prazeroso, benéfico, para que os níveis de estresse comecem a diminuir. Porém, se estressar, o tempo inteiro o cão estará se estressando em todas as situações. E aí a gente tem essa mania de achar o estresse como uma coisa ruim. Ele é ruim, mas ele é uma coisa que é de todos nós. De todo ser que vive, que gasta energia, que consome coisas, que repõe energias, o estresse está ali presente. Agora é óbvio, quando é um estresse que é gerado por um medo, por um desespero, por uma questão de sobrevivência, é muito pior do que o estresse que é normal do dia a dia. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aí sobre a pergunta de hoje, o que é normal que cães façam? E eu vou aqui respondendo as outras perguntas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O cão aprende algo com outro cão? É muito comum também a gente, por causa dessa situação de todo cão faz isso, a gente cair numa armadilha que é a armadilha da socialização entre cães. Quando a gente fala de socialização, a maioria das pessoas, ou pelo menos as pessoas que eu conheço e os lugares que a gente vê falar sobre socialização, a gente fala sobre socialização de cães com cães. A gente acaba acreditando que a socialização do cão ela só existe quando existem dois cães numa situação. E a verdadeira socialização ela é feita pela sociedade. É por isso que é a socialização, é você apresentar a sociedade para o cão. Tudo que existe nessa sociedade, se for apresentado de uma forma boa para o cão, é uma socialização muito bem feita. Agora, quando a gente coloca dois cães para interagirem, será que eles vão aprender alguma coisa com o outro? Sim, é óbvio que eles vão aprender coisas uns com os outros. E aqui eu vou levantar uma situação que é a situação do cão que vive numa casa, onde ele não tem muito contato com outros cães, e pior ainda, ele não tem nenhuma habilidade social, seja com outras pessoas. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma boa. É aquela habilidade social que quando chega alguém, o cão fica ansioso, o cão fica desesperado, o cão quer participar, o cão quer ter contato, quer participar, quer ter atenção, a famosa querer ter atenção o tempo inteiro. Isso é algo que faz mal pro cão. Ou seja, ele mesmo já não possui um desenvolvimento cognitivo e social para ter um autocontrole, para saber quais os melhores comportamentos que vão trazer mais benefícios para ele, que vão estressar ele cada vez menos. Se o cão não possui isso, quando ele se vê diante de um outro cão que possui outros tipos de comportamento, e aí qualquer que sejam comportamentos que fazem bem para o cão, ou sejam comportamentos que vão fazer mal para o cão, ele vai adquirir esses comportamentos. É o que acontece quando as pessoas trazem um outro cãozinho para fazer companhia para o cão que já tem em casa. Se esse cão que já tem em casa, provavelmente ele tem algum problema de comportamento, alguma dificuldade, a maioria das vezes é nessa situação que as pessoas trazem um outro cãozinho para fazer companhia, porque o cão está sofrendo, o cão fica sozinho, o cão está triste, o cão não tem atividades. Então, a partir desse momento, o outro cão que vier, se for um cão que tem mais facilidade de tomar decisões, de realizar coisas, automaticamente esse cão vai fazer com que o outro aprenda comportamentos. E o que a gente precisa garantir é sempre o contrário, que o nosso cão, aquele que vive com a gente, ele tenha habilidades sociais, cognitivas, saiba se relacionar com outros cães, para quando vier um outro cão, e aí nem precisa ser o cão que vive com ele, pode ser até um outro cão que ele encontra em outros lugares, ele vai mostrar para esse cão como é o jeito ideal de se relacionar.
E aí eu não vou nem falar certo ou errado, mas o jeito que traz mais benefícios, que deixa o cão mais tranquilo, mais calmo, menos agitado, menos ansioso, menos eufórico. Então, automaticamente, tudo o que os cães fizerem um com os outros, alguém vai aprender alguma coisa. E é nessas horas que a gente cai na famosa socialização que eu falei agora, que a gente faz uma socialização precária com os cães, quando a gente coloca os cães para se relacionarem, sem saber se esses dois cães possuem essas habilidades. E aí nessa hora que vai aparecer uma mordida para poder afastar, e aí o cão vai aprender que a mordida resolve esse problema. Na hora que vem um latido para avisar alguma coisa, para impedir o outro cão de se aproximar, é nessa hora que o cão começa a aprender esses comportamentos que não são saudáveis para a sociedade, para o dia a dia, para trazer benefícios para o cão. Uma coisa é o cão brincar com o outro cão, de pular em cima. Vamos imaginar esse cão que pula, dá patada no outro cão, e aí fica tudo bem entre eles. O outro cão está acostumado, enfim, qualquer que seja a situação. Mas é um comportamento que não vai ser bem visto ou vai passar uma boa informação ou uma boa experiência para outros cães. Tem cães que não vão aceitar isso, não vão querer, não vão gostar disso, e é isso que a gente precisa entender para os nossos cães. Então, quando a gente fala de se um cão aprende algo com outro cão, sim, o tempo inteiro. Só que nosso objetivo é que essas informações e esse aprendizado seja muito prazeroso, muito benéfico, muito calmo, muito tranquilo, que desestresse o cão, que não aumente os níveis de estresse desse cão. Então é isso que a gente precisa focar quando a gente fala de cães. E a partir daí é ótimo, porque a comunicação que um cão tem é muito mais fluida para outro cão do que um ser humano. Então, se o seu cão possui habilidades ali sociais, a forma como se relacionar, o famoso respeito ao espaço do outro cão, quais comportamentos são saudáveis, autocontroles, o seu cão transmitir isso para um outro cão é muito mais fácil do que você. Vai ser muito mais rápido os cães pegarem. Então é legal a gente sempre ter que o nosso cão tenha essas habilidades para poder facilitar a comunicação dele com outros cães também. Principalmente com outros cães. E aqui, como a gente está falando de todo cão faz isso, com certeza quando um cão se relaciona com outro, ele está aprendendo alguma coisa. Automaticamente. Era isso que eu queria falar. Próxima pergunta. Enquanto isso, vocês podem dar a opinião de vocês sobre o que é normal que cães façam. Se quiser utilizar o que a gente já falou aqui ou alguma outra situação que você imagina aí, pode colocar que daqui a pouco eu falo sobre isso também. Qual comportamento é normal? Defender território, posse de alimentos, agressividade. E aqui estamos falando de coisas que são normais para o cão. Se você, a partir do momento que você perceber que algo não faz muito bem para o cão ou poderia ser melhor, já não deve ser considerado normal. Mas vamos falar de cada um deles aqui. Defender território. E aí eu vou considerar aqueles cães que precisam ou se veem na necessidade de latir. Eu vou colocar latir para outras pessoas, para outros animais que se aproximem, para outros barulhos. Isso é uma defesa de território, defender o espaço dele. O que acontece com esse cão? E por que isso não deve ser considerado normal? Porque isso estressa o cão. Isso faz com que o cão esteja sempre em um estado de alerta. Isso faz com que o cão não consiga relaxar, não consiga desestressar. É esse o foco que a gente precisa sempre trabalhar. Uma coisa que é normal para o cão tem que ser uma coisa que é muito prazerosa, que faz bem para ele, que desestressa ele, que relaxa, que deixa ele tranquilo. É lógico que esse comportamento de defender o território vai fazer com que o cão se sinta bem. Porque automaticamente quando ele late, ou ele faz qualquer outra, ou ele avança, né, em cima do estímulo que está atrapalhando ele. E vou colocar uma pessoa. Então apareceu uma pessoa, ele latiu para essa pessoa saiu de perto. Ele resolveu o problema, fez bem para ele. Só que imagina o nível de estresse que aumentou aqui para ele. Ele diante de uma situação que mostrava para ele ou trazia risco à sobrevivência dele. É isso que acontece quando o cão está defendendo um território, de qualquer forma que seja, ele está preocupado com a sobrevivência dele, do que pode acontecer de ruim com ele. Ele não consegue ver nas coisas externas algo que seja positivo, que seja bom, que seja prazeroso, que seja tranquilo. Então esse cão estará sempre em estado de alerta. É nessa hora que o cão não consegue relaxar, não consegue dormir, inclusive. O cão até vai, deita, fecha os olhos, mas ele não consegue relaxar, ele está sempre alerta. O primeiro sonzinho, o primeiro barulhinho que acontece, ele já levanta, ele já começa a latir, ele já começa a andar por aí, procurar o que está acontecendo. Isso não faz bem de forma nenhuma para o cão. Então não deve ser considerado normal o cão defender território, de qualquer forma que seja, de qualquer nível, com qualquer frequência. Se o cão se vê na necessidade de ter um comportamento para defender
a presença de alguém, o estímulo que chega, um barulho, um outro animal, existe algo de muito precário na socialização desse cão, na tranquilidade, na calma, da segurança desse cão. O ambiente onde ele vive não traz segurança para ele. Ou até as atividades que ele faz. Aí a outra situação aqui, ó. Posse de alimentos. É normal esse comportamento de cães? Não deve ser considerado normal também. Não pode ser considerado normal de forma alguma. A gente cai na mesma condição, inclusive, de defender um território. O cão defender um recurso, e aí pode ser um alimento, pode ser um brinquedo, pode ser uma pessoa que fica ali com ele. A partir desse momento, ele começa a acreditar que quem está se aproximando ou o que está se aproximando está oferecendo risco àquele recurso que o cão tem. E olha as coisas que acontecem. Esse recurso provavelmente é limitado para esse cão, ou seja, foi apresentado do jeito errado. Quando foi apresentado para o cão se viu na necessidade de defender, porque é isso que acontece muitas vezes quando a gente coloca, por exemplo, um brinquedo. Quando a gente vai dar um brinquedo para o cão, e aí vem a famosa bolinha, a grande sacada desse brinquedo com o cão é que ele é um brinquedo que é tirado do cão. É para fazer com que o cão queira ter posse daquele brinquedo, porque é um recurso que é tirado, é um recurso que é jogado longe, que ele precisa correr atrás. Se você não fizer o jeito certo dessa brincadeira, desenvolver a habilidade no seu cão, para que ele entenda a brincadeira, entenda que devolver a bolinha é o que precisa acontecer, aquela brincadeira não é uma posse, não é para que ele retenha aquele recurso, não, é só para que ele tenha uma atividade, brinque com você, casse alguma coisa, devolva para você. Se a gente não fizer isso, automaticamente o cão vai ter posse das coisas que ele tem. Ele vai se ver sempre com risco de perder aquele recurso. E isso, obviamente, vai fazer mal para a saúde do cão, vai fazer o cão ficar sempre ansioso, estressado, sempre preocupado com o que vai acontecer em volta dele para que ele possa defender isso. E se ele defende o alimento, ele vai defender outras coisas. Porque ele não está em um estado emocional onde ele entende que tudo bem o alimento não estar ali, ou ele estar longe do alimento, tudo bem o brinquedo ser retirado, tudo bem a pessoa se afastar dele e ele ficar sozinho na dele. Olha como a gente acaba criando uma bola de neve, que a gente fala, e desenvolvendo outros comportamentos que vão prejudicar ainda mais a saúde mental desse cão. Então, quando a gente fala de todo cão fazer isso, se o nosso cão está desenvolvendo posse de alimento, é porque ele está com medo da sobrevivência dele. Quando a gente fala de alimento, a gente fala de uma questão de sobrevivência. Se o seu cão precisa entender que a única forma de ele sobreviver é que aquele alimento fique com ele, que aquele alimento precisa ser guardado, precisa ser protegido, existe um problema muito sério nessa rotina desse cão. Está faltando muita atividade sensorial, cognitiva para esse cão, atividade física também, descanso para esse cão. O cão estará sempre preocupado com tudo que acontece e que alguém possa aparecer ou algo possa aparecer e tomar aquele recurso dele. Então existe algo bem ruim aí na rotina desse cão. Isso a gente falando de posse de coisas, hein? E eu coloquei aqui porque a gente fala sempre de todo cão faz isso. É normal do cão defender território, ter posse das coisas que ele quer, que ele gosta. Não pode ser assim nunca. Isso faz muito mal para a saúde mental do cão. E a outra coisa é a agressividade. Se é uma coisa que é normal para o cão. Mais uma vez, não. Não pode ser considerada normal. Estamos falando aqui de todo cão faz isso. Quando que o cão precisa demonstrar uma agressividade? Quando ele se vê em risco de sobrevivência. Quando a vida dele está em risco, as coisas que fazem com que a vida dele aconteça estão em risco. É nessa hora que ele vai mostrar agressividade. E principalmente quando os sinais que esse cão apresenta, para mostrar para você que está desconfortável, que não está gostando do que está acontecendo, que não consegue lidar ainda com aquela situação, lidar ainda com essa situação, porque o objetivo é que ele consiga lidar com todos os desconfortos que aconteçam. Ele tenha essa autonomia, ele tenha essa independência para poder conseguir lidar com essas situações que acontecem. E aí, se o cão precisa mostrar agressividade, é porque todos esses outros sinais não foram respeitados e não tiveram resultado. Ou seja, a rotina desse cão, a socialização dele, está muito precária. Foi apresentado de qualquer forma, foi rodado a roleta da sorte para torcer que o cão conseguisse se dar bem em determinadas situações. Então ele vai apresentar agressividade, e quando ele apresenta agressividade é porque já está no limite. Já passou de todas as outras, tudo que ele podia suportar já foi direto para a agressividade. E quando um cão começa a apresentar logo de cara a agressividade, é porque tudo
o que ele já tentou fazer não funcionou. E a única coisa que funcionou foi a agressividade. Então é muito comum os cães apresentarem agressividade porque a gente ainda não respeita, não conhece os sinais que o cão apresenta, não sabe como atender necessidades, como fazer com que o cão fique tranquilo diante de estímulos, de situações, de contextos. Aí o cão vai começar a ter medo, a sobrevivência dele, vai começar a apresentar sinais que possam resolver isso, esses sinais vão ser ignorados, não vão gerar resultado, e esse cão vai começar a aumentar o nível de estresse e apresentar comportamentos mais agressivos. Então não pode nunca também ser considerado normal esse tipo de coisa que o cão faz. O que a gente tira dessa situação aqui, dessa pergunta, é que a gente não pode considerar nada normal. A gente tem que sempre escolher o que é melhor, procurar uma outra alternativa, e mesmo quando já tá bom, a gente modificar para que fique melhor. E aí quando fica melhor, você depois pode voltar para essa outra situação, que agora ela vai ser melhor, porque ela não tá tão frequente na vida do seu cão. É isso que a gente tem que fazer sempre, todo dia com o cão. Quando eu falo todo dia parece meio absurdo, mas vira uma coisa tão prazerosa, tão fácil de fazer, tão gostosa, que você vai fazer sempre. Agora vamos para a pergunta do dia, que é: o que é normal que cães façam? E agora, como a gente já falou várias coisas aqui, pode ser que a gente tenha outras opiniões, ou até as mesmas, não tem problema nenhum. Vou pegar essa daqui que já fala de três situações. Late, brinca e corre. É normal que os cães façam isso? Então a gente precisa entender a rotina de um cão. Quando o cão late, ele está diante de um desconforto que ele não sabe como lidar de outra forma. Isso não quer dizer que o latido vai estressar o cão. O que está dizendo é que o que já tem o desconforto, ou o que já está acontecendo com o cão, já está estressando ele. Muitas vezes o latido, ele até desestressa. Por quê? O cão late e a situação para de acontecer. Ou o cão late e a situação acontece. Que é o que quando a gente tem um contexto que a pessoa está com um brinquedo ou uma comida na mão, e aí o cão late para que esse brinquedo seja jogado, para que essa comida venha para ele. Então ele resolveu diante dessa situação. É normal? Porque aqui estamos falando de normal o cão latir. Não é normal. Existe um desconforto que o cão não sabe lidar de outra forma. E na maioria das vezes é muito frequente esse desconforto, para que o cão tome a decisão de latir, que o latido ele é o sinal já mais estressante, mais estressado, que o cão já tentou os outros sinais e não teve resultado. Na maioria das vezes o cão para, na maioria das vezes o cão senta, na maioria das vezes o cão espera. E se nada disso dá resultado, os níveis de estresse dele vão acumulando e ele pega e vai apresentar um outro comportamento que seja mais agressivo, vamos dizer, desse ponto aí, para qualquer tipo de situação. Aí, brincar. Poxa, esse eu acho que é um conceito que a gente precisa considerar como normal. Esse precisa ser o normal. E quando eu digo brincar, isso não quer dizer que é o tempo inteiro uma coisa sem regras, uma coisa anarquista, né? Anarquítica, nem sei se existe esse termo, mas que você vai fazer de qualquer jeito. Não, a brincadeira, ela precisa sempre ensinar coisas para o cão. E por que eu falo que é brincadeira? Porque é prazeroso, o cão entende o que precisa ser feito, o cão consegue fazer, ou seja, atingir o objetivo, colher um benefício disso, ou seja, colher a recompensa, qualquer que seja, não precisa ser nenhuma coisa material, uma coisa física que existe, pode ser só um sentimento de ficar sozinho, de poder relaxar. Isso é um ótimo benefício, é um ótimo objetivo para o cão atingir. Então eu acho que brincar precisa ser algo normal da vida do cão. O cão precisa sempre considerar tudo como uma brincadeira e você fazer com que isso seja uma brincadeira. Até a própria brincadeira precisa ser uma brincadeira. Precisa ser algo que o cão sabe como vai começar, quando vai começar, o que ele precisa fazer durante essa brincadeira, qual é o objetivo, o que ele precisa fazer, quais os comportamentos que ele precisa ter naquele momento, e depois ele sabe que é a hora de terminar. Ele fica tranquilo na hora de terminar. Então, ou seja, foi tudo prazeroso. Todo o processo e todo o desenvolvimento é considerado uma brincadeira e precisa ser considerado. E quando a gente vai ensinar, pelo menos o objetivo das pessoas que trabalham realmente com métodos positivos com o cão, é garantir que todo o aprendizado do cão seja baseado em coisas prazerosas, que sejam sempre benefícios para o cão. E isso é uma brincadeira. Então, sim, brincar, a gente precisa ter dentro dessa ótica de que é algo normal e precisa ser normal na vida de um cão. Tudo, para tudo. E aí uma outra aqui, correr. Aí a gente aqui não posso considerar normal. Não vamos considerar como normal, da mesma forma que eu falei do latir. Quando o cão corre, existem muitas condições que podem estar acontecendo. Pode existir ali um descontrole emocional,
gasto energético precário, eu estou falando precário, mas eu queria usar outro, escasso. Um gasto energético escasso que está acumulando essa energia do cão, que só consegue focar em atividades físicas. Lembra que o gasto energético ele precisa ser distribuído em atividades físicas, em atividades cognitivas, em descanso também, para o cão poder simplesmente ter atividades sensoriais, para ele poder trabalhar o cérebro quando ele está olhando coisa, ouvindo coisa, sentindo cheiros. Então isso é o gasto energético do cão. Se a gente foca em só um tipo de gasto, o cão não vai saber outra coisa para fazer a não ser correr. Isso eu estou falando de uma coisa que não pode ser normal. E a gente precisa considerar também aqueles cães que não têm uma estrutura física para poder correr. Ou a perninha é muito pequena, ou a respiração é dificultada, ou o cão já está um pouco mais idoso, tem uma dificuldade maior, não que isso seja a regra, mas estou considerando aqui como uma questão para que o cão não corra. Então não pode ser considerado normal o cão correr. E se ele só corre, existe algum problema muito sério aí na rotina desse cão. Está faltando muita coisa. Então não pode ser considerado normal dessas três aqui também não. A única que deve ser é brincar. Muito legal esse daqui, porque colocou logo 3 de uma vez, deu pra gente dar uma explanada boa. E agora eu vou dar a minha opinião. Vou colocar aqui o pular. Eu até tinha colocado latir aqui, uma coisa que seria normal pro cão. Mas vamos falar de pular. Ou não, vou falar pra Juliana, embora eu já falei aqui, Ju, de latir. Eu tinha falado de latir, não vou falar de novo, mas eu vou falar do pular agora. Uma coisa que a gente pode considerar normal, que as pessoas consideram normal, o cão pular. Agora vamos imaginar isso dentro de uma ótica do cão, entre cães. Existe essa necessidade do cão pular? E aí a gente pode falar até de uma questão física, do cão ter uma estrutura física para pular. Na maioria das vezes o cão começa a pular porque ele se vê diante de uma situação onde ele não consegue ter acesso ao recurso que ele quer, seja uma coisa, seja uma pessoa, seja uma situação, um momento, uma emoção, e ele não tem acesso a isso. E como na maioria das vezes são pessoas que estão ali, que são mais altas, estão mais longe, a mão da pessoa, que é o que geralmente dá as coisas para o cão de alguma forma, um carinho, um brinquedo, uma comida, o cão quer ter acesso àquilo. Só que a pessoa não percebeu que o cão queria ter acesso, o cão tentou de outras formas e com outros sinais mostrando para a pessoa que ele precisava daquilo ou ele queria aquilo naquele momento, e o cão começou a apresentar outros comportamentos que chegassem até a mão e fizessem algum resultado. Então olha o desconforto, o estresse que existiu durante todo esse processo para o cão chegar no momento de pular. Então a gente não pode nunca também considerar normal que um cão pule. De jeito nenhum. O normal do cão é as 4 patas no chão. É estar ali ou sentado, ou em pé, ou deitado, caminhando tranquilamente. Esse é o normal do cão. Agora é óbvio, se você for considerar dentro de uma ótica de um exercício, você levar o cão para fazer uma corrida de obstáculos ou só uma atividade onde ele tenha que pular coisas, a gente só pode considerar normal esse comportamento se fizer sentido para aquele cão. Se for algo que ele consegue fazer, que ele gosta de fazer, que a estrutura física dele permite, comporta que ele faça esse tipo de coisa. Então é isso que a gente precisa sempre avaliar. É por isso que eu sempre digo que coisas normais, elas precisam ser o que faz bem para o cão. Senão é simplesmente comum. E o que é comum? É aquilo que a gente faz simplesmente por fazer. Sem imaginar se existe algo melhor, se aquilo realmente está fazendo muito bem, se poderia ter algo que faria diferente, que teria o mesmo resultado, ou seja, gastaria uma energia física do cão, desenvolveria uma habilidade motora do cão. Existem várias alternativas e a gente precisa entender o que é melhor para aquele cão, para aquele indivíduo que está ali. Senão a gente não pode considerar normal. Só vai considerar normal se for uma coisa que para aquele indivíduo faz sentido, ele consegue fazer, está dentro da rotina dele, os objetivos são atingidos e ele tem prazer em realizar aquilo. Aí sim a gente pode considerar como normal para aquele cão. A gente nunca pode definir uma régua aqui e falar, isso é normal para todo cão. Todo cão faz isso, isso é comum, isso é normal entre todos os cães. Não caia nessa armadilha. Boa, Ju, chegou atrasada, mas tudo bem. Daqui a pouco eu coloco essa live aqui, deixo ela salva, para que vocês possam ver. E aí você vai lá, procura sobre latido. Embora eu já falei, tem uma live aqui que eu já falei sobre só latidos. Provavelmente vai te ajudar bastante ali. Mas depois você pode me procurar no particular também, que eu te ajudo bastante. Agora eu vou falar de uma situação que a gente pode considerar como todo cão faz isso, ou não. Aí eu coloquei aqui, ó, xixi ou cocô fora do lugar, daquele lugar que seria o lugar correto para o cão.
Só que eu considerei aqui quando o cão está sozinho. Vamos imaginar esse cenário, porque é uma coisa que é muito comum no dia a dia das pessoas, que me procuram muito para isso também, que é falar, o meu cão começou a fazer xixi e cocô fora do lugar quando eu saio de casa. Que ele fica com raiva de mim, ele fica triste porque ele tá sozinho, e aí ele pega e faz de propósito um xixi ali para mostrar para mim que ele não gostou que eu fiz isso, que eu deixei ele ali naquela situação. E às vezes nem precisa ser sozinho, às vezes só o fato de você deixar o cão sozinho, coloquei sozinho, ou não dar atenção, ficar fazendo outras coisas, o cão pegar e fazer esse tipo de situação. Estamos falando aqui de todo cão fazer isso. Olha o que acontece dentro da ótica do cão, que é importante a gente sempre buscar essa ótica. Quando ele faz um xixi e um cocô, num lugar onde não é o normal de ele fazer, onde ele está acostumado a fazer ou ele sempre faz. Vamos pintar esse cenário, diferente de um cão que não sabe o local. O local nunca fez num local e você quer que ele faça naquele local. É uma outra situação. Um cão que já faz. Normalmente ele vai lá e faz no localzinho onde você separou para ele, que ele acha bom, que ele vai tranquilamente. Agora, se ele não faz em outras situações, o que está acontecendo com esse cão? Está desconfortável. É isso que a gente precisa entender. Ele está diante de uma situação que ele não consegue lidar. Ele tanto não consegue lidar ao ponto de ele não querer sair do local onde ele está para poder ir até o local que ele está acostumado e conhece, porque ele está desconfortável naquela situação. Aí eu vou colocar essa de estar sozinho. O cão não consegue, quando você está em casa, ele está tranquilo, porque de alguma forma, pela rotina que você tem ali com o seu cão, ele se sente seguro quando você está por perto. E aí ele vai, numa boa, se distancia de você e vai lá fazer um xixi e um cocô no lugar, porque ele vai voltar e você está ali. Agora, se ele não está acostumado, não tem autocontrole, não tem essa individualidade, não está seguro dentro do lugar onde ele vive quando você não está, ele vai fazer um xixi e um cocô em qualquer lugar que ele estiver. Por quê? Ele não quer sair dali. Na maioria das vezes o cão acaba fazendo no local onde tem mais cheiro da pessoa, onde ele fica mais com a pessoa, acaba fazendo num sofá, acaba fazendo numa cozinha, acaba fazendo num quarto, em cima de uma cama, num tapete de banheiro. Qualquer lugar é lugar para que o cão faça, desde que aquele lugar seja o lugar que traz essa tranquilidade para ele. Isso pode acontecer, isso vai acontecer com os cães. Então quando a gente fala de todo cão fazer isso, o cão faz quando a pessoa vai embora de casa ou sai de casa, o cão acaba fazendo xixi, cocô fora do lugar porque ele não gostou de ficar sozinho. A gente jogou uma responsabilidade pro cão como se ele quisesse fazer mal pra gente. O que é totalmente ao contrário do que o cão quer. O que o cão quer é que tudo que ele faz tragam benefícios para ele. Sejam coisas boas. E se dentro desse cenário ele está seguro, ele conhece o que acontece, ele tem autocontrole, ele tem segurança no lugar onde ele vive, ele vai fazer o xixi e cocô no lugar onde ele está acostumado. Mesmo que você não esteja. Porque ele tem essa individualidade, de independência, de poder ir lá e vou fazer, não tem problema nenhum. Depois eu volto e faço outra coisa, fico em outro lugar que eu estou tranquilo aqui na minha casa. Se o cão faz esse xixi, esse cocô fora do lugar, é porque ele não sente segurança com o contexto que está apresentado e o local onde ele está vivendo. Então esse que é o grande problema e nunca pode ser considerado normal um cão fazer um xixi, um cocô fora do lugar que ele está acostumado a fazer. Existe um problema bem sério ali, provavelmente emocional, para que esse cão não faça esse cocô e xixi no lugar que ele faz sempre. Minha carinha que foi de desgosto, né? A Ju tá insistindo aqui no meu late, pula, corre. Vou falar rapidinho então, Ju. Existe um desconforto pro seu cão em diversas situações, provavelmente, e ele só conhece o comportamento, ou seja, é o comportamento que dá mais resultado para ele, é latir. O que precisa ser feito? Você precisa construir cenários onde você recompense o seu cão por ele não ter latido. Ou seja, é você antecipar uma situação que geralmente você acha que o seu cão late, o cão late quando eu abro a porta. Você vai se preparar para que toda vez que você abre a porta, você recompense o seu cão com carinho, com um brinquedo, com uma comida, para que ele entenda que ele não precisa latir quando ele se vê diante dessa situação. Isso é o básico, tá? Depende do seu cão, o que está acontecendo, como é a rotina do seu cão. Mas é isso que a gente precisa focar. O cão está estressado porque ele não sabe lidar com os desconfortos de uma outra forma. E lembra que o latido, ele vai desestressar o cão porque ele resolve a situação, porém ele estressa o cão porque ele precisa latir e já é um comportamento que já está num grau elevado de estresse do cão. O normal é que o cão apresente outros comportamentos, como ficar calmo, ficar parado, esperar, sentar, olhar para você. Isso são comportamentos que trazem tranquilidade para o cão e que precisam ser melhores valorizados durante a nossa rotina. Foi rápido? Foi. Foi acelerado? Foi. Mas só para você não ficar no escuro aí.
Vamos continuando, enquanto isso podem dar a opinião de vocês, o que é normal que cães façam. E eu vou falar aqui, ó. Deixar o cão fazer o que ele quer. Tá certo. Quando o cão faz qualquer coisa, de qualquer jeito, a hora que ele quer, como ele quer, será que isso tá certo? E a gente pensar em tudo, em todo cão faz isso. Será que é o jeito certo do cão lidar com as situações? Eu vou apresentar um conceito aqui, que eu já falo algumas vezes, mas vou repetir aqui, que é, o cão precisa fazer tudo aquilo que nós ensinamos para ele, que nós inserimos na rotina dele. A nossa responsabilidade é que ele conheça essas situações e saiba quais comportamentos apresentar. A partir desse momento, esses comportamentos vão virar o repertório do seu cão. Ele vai apresentar esses comportamentos para tudo, que é a mesma coisa que eu falei do latir aqui, é o comportamento que ele sabe. Agora, se ele tem um repertório muito grande de comportamentos variados, que trazem essa tranquilidade, que vão fazer com que o cão pense, consiga processar o que está acontecendo, se controle, são esses comportamentos que a gente precisa utilizar a maior parte do tempo. Aí o cão automaticamente vai fazer o que ele quer, porque ele vai saber tomar decisões, as decisões dele estarão baseadas nesses comportamentos que fazem bem para ele. Então é isso que a gente precisa entender desse conceito de o cão fazer o que ele quer. Não é deixar por conta dele, simplesmente rodando a roleta da sorte, para que ele faça do jeito que ele sabe, como ele sabe, a hora que ele sabe. Você precisa construir, dar essas ferramentas para o seu cão, apresentar para ele esses comportamentos, valorizar esses comportamentos para que ele possa repetir cada vez mais em diversas situações, em diversos contextos, diante de diferentes estímulos. É isso que a gente faz com o nosso cão. A partir daí, ele vai sempre fazer o que ele quer, na hora que ele quer, porque são comportamentos que você apresentou para ele. Sempre serão comportamentos bons, que fazem sentido para a rotina de vocês, que fazem com que o seu cão consiga lidar com os desconfortos de uma forma individual, sozinho, sem você precisar ficar falando, orientando. Olha como é maravilhoso esse mundo para o cão. É ele saber o que ele faz, vai desestressar ele, vai deixar ele tranquilo, lidando com qualquer tipo de situação. É isso que a gente tem que fazer sempre. Então, a partir de agora, começa a imaginar que o cão fazer o que ele quer na hora que ele quer é ele fazer aquilo que você apresentou para ele. A gente entra até num conceito de obediência. Muitas pessoas querem que o cão obedeça. Eu quero que o meu cão obedeça. Só que a pessoa quer que o cão faça na hora que ela quer, o que ela quer. Sendo que ela não apresentou isso para o cão naquela situação. É isso que a gente acaba considerando como desobediência. O cão pegou e latiu na hora que não era para latir, de noite. O que aconteceu? Eu não apresentei um cenário que tivesse um estímulo noturno para o meu cão. O que ele deveria fazer nessa situação? Porque se eu apresentei e meu cão conhece e tem prazer em fazer isso, é isso que ele vai fazer. E automaticamente é uma obediência. E ele vai repetir os comportamentos que trazem benefícios para ele. E ele vai fazer o que ele quer, porque é exatamente o que você ensinou e mostrou para ele que ele precisava fazer. Então é dessa forma que a gente olha essa frase aqui, esse ponto aqui que a gente colocou. Que eu coloquei. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês. Pergunta de hoje, o que é normal que cães façam? Agora a gente já falou bastante, já temos uma base aqui muito boa para a gente falar o que é normal, o que não é normal. Mesmo que não seja normal, pode colocar aqui. Só para dar conteúdo. Qual situação é pior entre dois cães? Coloquei 3 situações sempre. Eles terem medo enquanto eles estão juntos, eles desrespeitarem o espaço e eles não interagirem. O que é pior? E a gente está falando de todo cão faz isso. Vamos falar do primeiro, de terem medo. Quando aparece um outro cão, esse cão começa a apresentar comportamentos que mostram que ele está desconfortável e está com medo do que vai acontecer, porque ele não sabe o que acontece e ele não sabe o que fazer. Então, dentro desse cenário, ele vai estar diante de uma situação desconfortável. Existe aquele desconforto. Ele pode ter medo? Pode. É normal que o cão tenha medo. Agora, ele não saber lidar com esse medo é que existe o grande problema. O cão vai começar a apresentar sinais para tirar esse medo, ou seja, na maioria das vezes, o cão vai utilizar um comportamento de se afastar ou de paralisar, de não querer continuar, ou seja, avançar naquela direção. Se isso for respeitado, ótimo. Vai ser maravilhoso para esse cão, não vai ser o pior dos cenários. Se isso não for respeitado pelo outro cão, que aqui eu estou falando entre 2 cães, vai ser muito ruim, vai ser uma experiência muito ruim que vai mostrar e ensinar para o seu cão que ele precisa apresentar outros comportamentos mais agressivos para que aquele cão ou qualquer outra coisa se aproxime dele.
naquele momento quando ele está diante daquela situação. Se o cão está muito vulnerável, por qualquer que seja o motivo. Às vezes até é um cão que está acostumado a ir em um lugar, a frequentar, conhece o outro cão, mas de repente ele não está tão descansado, ele está estressado, ele está com fome, ele está com frio, ele está doente, e ele precisa que esse espaço dele seja respeitado, esse momento dele. Ele pode ter medo, mas eles têm que ser respeitados, esse medo, para que ele possa sair dessa situação, para que essa situação pare de acontecer. Então é ruim que se a situação perdurar, se ela continuar em frente e o cão precisar mostrar outro tipo de comportamento para resolver aquela situação e aquele desconforto. Então é aí que a gente vê como uma situação ruim. Ele ter medo, tá tudo bem, desde que seja respeitado os sinais e esse medo possa ser tirado dele de uma forma calma, tranquila, respeitando o sinal que ele te apresentou, ou que ele apresentou para outro cão. Outra situação, desrespeitar o espaço. Aí a gente vai olhar a ótica pelo outro cão. Aquele cão que quando se aproxima, quando vê um outro cão, ele quer interagir, ele quer ir para cima, independente se aquele cão está mostrando para ele que ele não quer. O que está acontecendo? Esse cão que está desrespeitando o espaço, ele não tem uma ótima socialização com cães. Ele não conhece linguagem corporal dos cães a ponto de respeitar. Ele não tem autocontrole. É o que acontece com a maioria das vezes com os cães que não têm autocontrole com humanos. Quando a pessoa chega, ele pula na pessoa, ele quer atenção, ele fica no meio, ele quer lamber, ele quer que a pessoa ponha a mão nele, ele quer ter acesso às pessoas. É um cão que não tem autocontrole, ele não consegue lidar com os estímulos, com as coisas que o instinto dele fala para ele. Na hora que ele quer, ele vai e precisa ter acesso àquele recurso, ou àquela interação. Se ele faz isso, é porque ele não consegue se controlar. Então está sendo ruim para o seu cão também, para esse cão que vai e desrespeita o espaço. Automaticamente, quando eu estou falando de desrespeitar o espaço, é uma situação onde o outro cão está mostrando que não quer ter contato. É um cão que está querendo se afastar, é um cão que está de longe, é um cão que está sentado, é um cão que está desviando o olhar para não olhar diretamente para o seu cão e convidá-lo para poder interagir com ele. Se isso acontece, é muito ruim também. Por quê? Vai gerar uma agressividade do outro cão. E o seu cão vai perceber que aquela situação, aquela energia dele, precisa ser levada com agressividade. Ele vai começar a interagir com outros cães dessa forma, ou seja, indo para cima, botando pata, pulando, querendo se enfiar, cheirar, botar o nariz ali na traseira, no rabo do outro cão, fazer diversas coisas e já vai estar pronto e ansioso, esperando que o outro cão tenha uma agressividade, porque é a forma que ele conheceu esse cenário. Olha, mais uma vez, a socialização mal feita com o cão, precária, ruim, porque o cão foi obrigado a viver uma situação de agressividade, seja de outro cão ou até ele mesmo fazendo isso. Isso vai ser muito ruim para as outras interações desse cão. Então pensa sempre que o melhor cenário é o cão respeitar o espaço do outro. É o cão não se aproximar ou o cão se afastar quando a situação começar a ficar desagradável ou quando outro cão de repente quer fazer um xixi, quer fazer um cocô na rua, isso acontece ainda hoje. E aí o outro cão fica ali em cima, desrespeitando o espaço. Isso vai gerar uma agressividade, porque o cão está vulnerável fazendo xixi e cocô e o outro está ali em cima dele. A gente precisa entender isso também. E a outra situação é não interagir. Estamos falando de cenários que são piores quando os cães... entre dois cães. E aí normalmente, vou falar comumente, que é comum que as pessoas queiram que quando o cão tem contato com outro cão ou está próximo, que eles interajam, que eles participem, que façam a famosa socialização que as pessoas conhecem, que é colocar um cão para interagir com o outro. Só que olha só esse cenário que maravilhoso. Dois cães que se encontram, estão distantes, ou seja, eles já estão sentindo os cheiros daqueles cães. Ele não precisa ir lá se aproximar, colocar o focinho no rabo do outro, cheirar a orelha, cheirar focinho, colocar a pata. Ele não precisa. Ele já tem toda a comunicação, ele já entende o que está acontecendo, ele sabe o cheiro que aquele cão tem, ele sabe se aquele cão está bravo, se aquele cão quer contato ou não, pelo simples fato de olhar para aquele cão. E olha que experiência maravilhosa para esses dois cães. Primeiro, para o seu cão, que é o cão que chegou, olhou, se controlou, ficou numa boa, sentiu o cheiro de longe, leu os sinais daquele cão, percebeu que era um cão que queria ficar mais tranquilo, que não se aproximasse dele. Olha como está sendo isso muito bom, uma experiência social para o seu cão maravilhosa, desenvolvendo mais habilidades para o seu cão, para que ele possa respeitar o espaço do outro cão, o que é maravilhoso, para que ele não precise ter medo, porque aquele cão vai ficar ali e ele também vai ficar na dele. Então é maravilhoso. E para o outro cão também, porque o cão percebe que aqueles comportamentos que ele está apresentando, aqueles sinais,
estão sendo respeitados, ou seja, podem e devem ser utilizados com mais frequência. Olha que cenário lindo, maravilhoso, o tanto que um cão aprendeu com o outro, como essa experiência foi positiva, como ela vai facilitar para que o seu cão tenha contato com cada vez mais cães, para que o seu cão ensine essas coisas para outros cães. Isso é maravilhoso e é dessa forma que a gente precisa observar. Por que eu coloquei esse aqui nesse cenário? Porque é muito comum atualmente as pessoas falarem: ah, o meu cão não interage com outros cães, o meu cão é antissocial, o meu cão não gosta de outros cães. Muito pelo contrário. Se isso está acontecendo, o seu cão consegue fazer isso, os outros cães respeitam, ele fica bem nessa situação, é ótimo. Eu sempre falo de um passeio que a gente precisa fazer com o cão, que é o passeio sensorial, que é o passeio só para ele olhar. Só para ele ver os outros cães de longe, sentir cheiros. Na maioria das vezes é legal que faça esse passeio de carro, que aí você para num lugar, seu cão fica na janela ali, ó, só olhando o que está acontecendo, os outros cães não conseguem ter acesso a ele. É maravilhoso. Então vamos começar a pensar isso como uma coisa muito boa, para o seu cão não interagir com todos os cães que aparecem no dia a dia dele, com todas as pessoas que aparecem. Não precisam interagir, muito pelo contrário, não devem ficar interagindo com o seu cão. Então a gente precisa focar e sempre valorizar isso. Não sei se vocês pensam assim, sabiam disso? A Juliana entrou, perguntou, tal, e já foi embora. Agradeceu, ótimo, e já foi embora. Façam assim também, façam a pergunta de vocês, tirem as suas dúvidas e podem sair. Porque não precisa ficar o tempo inteiro, depois eu ponho a live aqui, vocês assistem, mas é legal ouvir a opinião de vocês. Última pergunta da live, embora eu vou falar ainda mais um pouquinho algumas coisas. Não vou não, tá acabando o tempo. Dar bronca vai resolver alguma coisa? A bronca, ela sempre existe quando a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer para ajudar o nosso cão, para evitar que ele faça determinadas coisas, que geralmente a gente não gosta, a gente dá uma bronca. O que acontece com a bronca? Ela vai resolver a situação? Para você ela vai. Porque o cão vai parar na hora de fazer aquilo. Isso aqui é o que eu falei lá no começo da live, daquela pessoa que latia pro cãozinho parar de morder. Será que a pessoa acreditou que o latido dela era o que fazia o cão parar? Não, era o susto. Era a bronca. Era aquela coisa aversiva que foi para cima do cão. Foi isso que fez o cão parar. Porque ele não quer fazer algo que traz um malefício, uma coisa ruim para ele. O cão só repete aquilo que vai trazer benefícios para ele. Então, dentro da sua ótica, a bronca resolveu alguma coisa. É por isso que as pessoas ainda continuam dando bronca nos cães, porque elas olham só a ótica delas. Elas só querem que aquilo pare de acontecer para fazer bem para elas. Porém, se o cão está fazendo alguma coisa que não é o que você quer que ele faça, primeiro de tudo, você não apresentou esse cenário corretamente para ele, de forma que ele preferisse fazer o que você ensinou. Fazer aquilo que ele quer, ou seja, o que você ensinou para ele que faz bem para ele. Segundo, existe uma necessidade do cão, algum desconforto, que você não está atendendo. E aí ele precisou tomar a decisão e fazer o que ele conhecia, ou o que o corpo dele, o instinto dele, a natureza da espécie dele pedia para ele fazer, para atender aquela necessidade. E na maioria das vezes são coisas que o cão... Isso aí, são coisas que eu perdi completamente. Mas quando você dá a bronca no cão, você não está ajudando o cão a lidar com essa situação ou mostrando para ele como seria a forma aceita, a forma boa, prazerosa, melhor, que trazia mais benefícios, que dava qualidade de vida para ele dentro daquele cenário. Você só resolveu a sua ótica. Você se sentiu bem por dois motivos. Primeiro, que ele parou de fazer o que ele estava fazendo, que você não queria que ele fizesse, mas que ele precisava fazer. E a segunda coisa é porque você se sentiu obedecida. A pessoa se sente obedecida. Acredita que o cão respeita, que o cão valoriza a posição de liderança da pessoa. Olha quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. A ótica é, a bronca só vai mostrar para o seu cão que ele não pode confiar em você. Que em algum momento, por alguma situação, você vai trazer para ele um malefício, um aversivo, uma coisa que faz mal para ele, que deixa ele com medo, que deixa ele preocupado com a sobrevivência dele, que ele precisa fugir, que ele precisa sair. Olha o que a bronca faz, por menor que ela seja. A gente precisa entender que a gente tem que atender a necessidade do cão para que ele faça as coisas que ele gosta. Porque você apresentou isso para ele. A partir desse momento a bronca não existe. E se você vê o cão fazendo algo que você não quer, você precisa olhar o que você deixou de oferecer. O que aquilo que o cão está fazendo está oferecendo para ele. Vamos oferecer de um jeito melhor. É isso que a gente faz. Então a bronca, esquece, não faz nem sentido. Tudo que o cão faz ou deixa de fazer é um reflexo daquilo que você ofereceu para ele. Se ele está fazendo algo que você não quer, é porque você não está oferecendo. Então a gente não tem por que dar bronca. Dê bronca em você.
Assuma a responsabilidade, para e fala, poxa, como é que eu vou atender isso melhor pro meu cão para que ele não precise fazer desse jeito? Faz todo sentido, né? Vou tentar ler mais uma pergunta aqui antes de terminar. Vamos ler aqui, ó. O que é normal que os cães façam? Aqui colocaram latir de novo. O pessoal coloca bastante latir, ou seja, a gente acha normal que os cães fiquem latindo para tudo. Cheirar as pessoas. Vamos considerar aqui a questão de normal. É normal que o cão utilize o faro para conhecer as coisas? Sim, o olfato dele, que afinal de contas é muito mais avançado que o nosso, entende muito mais coisas, pega muito mais informações do que nós seres humanos. Então isso é normal, o cão conhecer as coisas pelo cheiro, porque é algo natural, que ele faz muito bem feito, é fácil para ele, ou seja, ele vai repetir mais vezes. O que não é normal quando a gente fala de cheirar? É se aproximar e precisar colocar o focinho. Primeiro de tudo, esse cão já não respeita o espaço, seja de um cão ou de uma outra pessoa. E terceiro, o cão não sabe utilizar algo que é natural dele, que é o faro. Esse faro não está sendo valorizado, a gente precisa desenvolver isso no cão, com atividades que façam ele utilizar o faro, procurar coisas, encontrar coisas, porque cada vez mais ele vai entender como utilizar esse faro dele. O cão que fica passeando, aí estamos falando de cheirar pessoas, mas o cão que fica passeando com o focinho no chão, esse cão está com uma rotina muito empobrecida. Ele não tem acesso a outros cheiros, a outros estímulos, ele não tem desenvolvimento desse faro para saber como utilizar para atingir o ápice desse faro, ou seja, sentir a longa distância, saber o que está acontecendo, fazer o famoso passeio de só observar para que ele possa sentir esses cheiros à distância, colher as informações, ter uma experiência muito positiva, porque existe a grande possibilidade de quando ele se aproximar para cheirar uma pessoa, a pessoa ou se afastar por medo, e aí a experiência já foi ruim, ou a pessoa colocar a mão nele e ele se assustar porque essa mão veio por cima dele numa hora que ele não estava preparado, porque ele estava focado em cheirar a pessoa, não era a visão dele que estava ali em foco, e aí a mão de repente apareceu ou tocou nele, ele tomou um susto. Olha que coisa mais, que experiência mais ruim para o nosso cão. Então é normal o cão cheirar as coisas, a gente precisa valorizar isso, só que ele não precisa se aproximar, ele não precisa enfiar o focinho. Se está fazendo isso, a rotina dele de atividades, de necessidades e a socialização desse cão está muito escassa, está muito precária para esse cão. Então é isso que a gente precisa tirar. Então não considere normal o cão cheirar as pessoas se aproximando. Se você está à distância, o que é muito comum, se você ainda tem dúvida disso, é muito comum que os cães, as pessoas que ficam fora de casa, quando ela está a quilômetros de distância ou metros de distância, o cão já se aproxima da porta, o cão já se aproxima de uma janela, porque ele já está sentindo, inclusive, o cheiro dessa pessoa. Isso pode acontecer também, não que seja o padrão do cão se aproximar de uma porta porque ele está sentindo o cheiro. Mas é isso que acontece. Então a gente precisa valorizar que o cão consiga sentir esses cheiros à distância. Para desenvolver esse faro, faça atividades de faro com o cão, de esconder aromas para que ele encontre, você mesmo se esconder, esconder brinquedos do cão, comida do cão, para ele poder desenvolver melhor esse faro e não precisar ficar ali cheirando. Porque se ele se aproximar, em algum momento vai existir um desrespeito de espaço, o outro cão vai agir de uma forma aversiva, a pessoa pode agir de uma forma meio brusca. Então é isso que a gente precisa considerar como normal. O cão utilizar o faro para reconhecer coisas, encontrar coisas, identificar coisas, porém à distância. É isso que a gente precisa fazer com o nosso cão. Ótimo, o pessoal já está falando boa noite a todos, também vou dar boa noite agora. Então o nosso objetivo é que a gente sempre seja uma pessoa proativa. É fazer as coisas com o nosso cão antes que ele precise efetivamente fazer. Todo cão faz alguma coisa específica? Será que o meu cão também faz isso? Será que ele precisa fazer isso desse jeito? Será que não tem um jeito melhor? Olha a sua proatividade falando mais alto aí. É você oferecer sempre a melhor qualidade de vida para o seu cão, fazendo com que ele se desenvolva, conheça as coisas, perca o medo de tudo, saiba lidar com medos, desconfortos, frustrações. Então é isso que faz com que nós sejamos as pessoas melhores amigas dos nossos cães. É olhar para o nosso cão e entender se aquilo que ele faz, aquele cão, está sendo bom para ele ou se pode ser melhor. É isso, com esse recado que a gente termina a live de hoje. Uma ótima noite a todos, obrigado pela participação, nos vemos na próxima quarta-feira com